Boa noite, gente. Bom, na aula passada, nós vimos como que se inicia uma ação penal. Vocês já sabem que a ação penal tem por início a denúncia e a queixa, né? Então, esse é o primeiro movimento feito para ensejar uma ação penal. Para isso, para que essa denúncia ou queixa ela possa vir a ser aceita, né? O juiz deve analisar alguns elementos. Então, primeiro, deve-se analisar se essa denúncia ou queixa preenche os seus requisitos formais previstos no artigo 41. Se não tiver, essa denúncia ela é considerada inepta, ou seja, que não atende aos requisitos do artigo 41. Depois disso, o juízo deve analisar o quê? Os pressupostos processuais e as condições da ação. Ou seja, se tem legitimidade de parte, né? Se não há nenhuma causa impeditiva, por exemplo, não tem nenhuma prescrição, decadência, né? E por fim, é necessário que a justa causa. O que é justa causa? Justa causa são aqueles elementos mínimos acerca da autoria e materialidade, elementos probatórios. Lógico que aqui não se exige uma cognição absoluta, uma cognição exauriente, né? Porque a instrução mesmo, ela é durante, por exemplo, em fase de audiência. Então, haverá a fase de audiência, onde serão produzidas as provas perante o juízo, né? Mas aqui são elementos mínimos que embasam essa denúncia ou essa queixa, tá? Então, ou seja, começando aqui a nossa linha, né? A gente vai ter, primeiro, um oferecimento da denúncia ou da queixa, passando por uma análise preliminar, que é o juízo de admissibilidade. Isso, lógico, estamos trabalhando com um procedimento comum, né? Vocês já sabem também que o procedimento comum, ele pode ser ordinário, sumário ou sumaríssimo, a depender da pena, né? Então, considerando o procedimento comum, que é a maior parte dos casos, né? Oferecida a denúncia ou queixa, o juiz passará por uma análise preliminar, ou seja, um juízo de admissibilidade, tá? Feito esse juízo de admissibilidade positivo, evidentemente, então o juiz entendeu que todos aqueles elementos estão presentes na denúncia ou na queixa. A partir disso, é preciso o que? Citar o acusado ou acusada para que ofereça resposta à acusação. É o sentido do processo. Se vocês forem analisar, cada fase, em cada ato, né, tem uma ligação com o outro. Foi oferecida a denúncia, qual é o próximo passo? Saber se ela tem embasamento a ensejar uma ação penal. A ensejar ali aquele caminho em que o sujeito vai ficar submetido ao processo penal. Então, existe fundamento, tanto material quanto formal? Essa análise é o juízo de admissibilidade. Feito isso, é preciso o quê? Ora, se eu recebi uma acusação e ela foi, pelo menos preliminarmente, aceita, né? Eu preciso saber dessa acusação. Esse saber da acusação é a tal da citação, que não se confunde com intimação. Citação é quando eu recebo a informação para que eu apresente a minha resposta à acusação da mesma forma, ou seja, no mesmo pé de igualdade com a minha acusação. Ou seja, eu quero balancear a minha denúncia. Eu quero contraproduzir aqueles argumentos trazidos na acusação, tá? Então, a resposta à acusação, ela tem o mesmo sentido, né, do que o contraditório ela é
minha denúncia, tá? Ela está em pé de igualdade. Isso é citação. Eu estou sendo informado de que tenho um processo penal. Tenho um processo penal contra a minha pessoa, né? O Ministério Público moveu uma ação penal contra a minha pessoa. Esse é o sentido da minha citação, tá? Eu tomar esse conhecimento e apresentar em pé de igualdade a minha resposta à acusação. Essa citação, gente, ela pode ser pessoal ou ficta. Eita, tá dando bug aqui, gente. Pessoal, né? Como o próprio nome diz, o próprio acusado ou acusada receberá aquela citação. Na citação vai ter a cópia da minha denúncia, tá? Ou queixa, lógico. Então haverá, junto com o mandado de citação, tem a minha denúncia ou queixa. Então, nós temos algumas maneiras de receber pessoalmente, o acusado ou acusada, receber pessoalmente essa citação. Poderá ser por mandado, que é a regra geral, né? Ou seja, eu resido em Curitiba, a minha ação penal foi movida em Curitiba. Não tenho discussões aqui a respeito de jurisdição, tá? Então, a ação foi movida em Curitiba, eu resido em Curitiba. Eu receberei essa citação na minha residência, né? Essa citação, ela tem basicamente os mesmos elementos do que exige no processo civil. Acontece que aqui temos uma observação importante. A regra geral é que todas as citações sejam feitas pessoalmente, né, por oficial de justiça. Existem casos em que eu não consigo fazer isso pessoalmente, e aí ela será ficta. Mas a gente considera que será por mandado, né? Sempre a citação deverá ser pessoal, sempre por oficial de justiça, sempre, quando houver réu preso. Então, a regra geral é que a citação, ela deverá ser feita pessoalmente, né? A citação deve ser feita pessoalmente, na pessoa do próprio acusado. Não basta o advogado. Por exemplo, o advogado já existe ali no inquérito, então eu cito o advogado, eu intimo o advogado para que o réu seja citado. Não, isso não é permitido, tá? Isso não é permitido. A citação é um ato importantíssimo, é o ato que vai inaugurar o conhecimento do acusado a respeito de um processo penal, né? A respeito daquele processo penal que foi movida uma ação penal contra ele. Então, é um momento extremamente importante. Eu não posso subsidiar isso ao advogado. Então, voltando. A citação, regra geral, ela é pessoal, porque é um ato importante, né? Há casos em que eu não consigo fazer isso pessoalmente e eu vou fazer isso de maneira ficta. Porém, não se admite essa maneira ficta, não se admite quando o acusado ou acusada estiverem presos. Então, quando os acusados ou acusado, enfim, estiverem sob a custódia do Estado, estiverem presos preventivamente, né, ou temporariamente, enfim, não importa a modalidade de prisão cautelar, mas que eles estiverem presos, tá, não será possível a citação ficta, apenas pessoal, tá? E nessa pessoal, gente, ela pode acontecer por carta precatória, que é quando o juiz remete uma carta precatória a outro juízo. Por exemplo, a minha ação penal, ela foi oferecida em Curitiba. Eu resido em Balneário Camboriú, né? Então, o juízo de Curitiba vai mandar uma carta precatória para que eu, em Camboriú, seja citado, tá? Então, vocês sabem que carta precatória é quando um juízo manda a outro, né? E a carta rogatória é quando o acusado ou acusada residem
fora do país, tá? Mesma lógica da carta precatória, a diferença do país. E a ficta? A ficta, ela pode ser de duas modalidades, por edital ou por hora certa. Vou começar falando da hora certa, tá? A hora certa, eu necessito de indícios, até mais do que indícios, né? De que o sujeito, ou eu ia falar a sujeita, de que o sujeito está se ocultando. Tá? Então, a pessoa está se ocultando. Como que eu vou saber se ele está se ocultando? Foi na primeira vez que o oficial de justiça foi na casa dele e a pessoa estava, enfim, se ocultando. Ele viu o bonezinho ali e falou, tá se escondendo, né? Então, já vou considerar aqui por hora certa. Então, avisa aí a pessoa, o acusado ou acusada, que o fulaninho ali, que amanhã eu venho às 2 horas da tarde. Isso é a hora certa. Se não acontecer, dá-se por citado. Essa seria a lógica. Mas para que isso aconteça, não basta o oficial de justiça ir lá uma vez. Se entende que pelo menos deve-se tentar umas 3 vezes. E que esses indícios sejam realmente fortes, né? Então, viu o carro parado ali na frente e fica dizendo que não tá, né? Então, eu preciso de elementos fortes de que a pessoa está se ocultando. Não basta tentar uma vez ali e já se considerar por hora certa, né? E a lógica da hora certa é o oficial de justiça dizer assim, então, já que ele não está hoje, né, e ele reside aqui, pelo menos é o que tudo indica, já que ele diz que não está aqui, enfim, amanhã, às 2 horas da tarde, eu venho aqui. Se não estiver, considera-se por citado, né? Ou seja, a pessoa não recebe diretamente aquela citação. Por edital, aí nós temos uma observação bem importante. Por edital, ou seja, quando a pessoa não é encontrada, não que a pessoa está se ocultando, mas a pessoa não é encontrada de jeito nenhum, né? Mesma lógica do que do processo civil. A pessoa não é encontrada, considera-se a citação por edital. Então, são produzidos no Diário Oficial de Justiça aquela citação, né? Então, tem que sair em diversos meios informativos, em diversos meios de mídia, enfim. Antigamente era em jornal, né? Aqueles jornais escritos, né? Quem que pega os jornais e fica lendo ali atrás, ou quem que vai nas portas dos fóruns ver as citações, né? Ninguém fica olhando os editais por aí. Então, é como o próprio nome diz, por edital. Então, são produzidos editais com a citação da pessoa, né? Mas isso quando a pessoa não é encontrada de jeito nenhum. Não se tem elementos. Antes disso acontecer, é preciso que o endereço informado não exista, por exemplo, ou que a pessoa de fato não reside mais ali e não sabe onde ela reside. Então, a primeira tentativa do oficial de justiça foi ir lá na casa, naquele endereço informado, e foi dito que a pessoa nunca morou ali e nem sabe quem é aquela pessoa. Qual é a outra procedência que deve ser feito, né? Deve ser intimado, deve ser mandado um ofício para os meios, por exemplo, Sanepar, sei lá, Copel, não sei, esses meios, né? Empresas de telefonia, enfim. Então, deve ser mandado ofício para que essas empresas forneçam o endereço do sujeito. Porque senão, gente, a gente vai acarretar um prejuízo muito grande para o acusado. Porque você ser citado por edital é você ter um processo contra você, um processo penal contra você, sem você ter o conhecimento. Né? É você ser submetido a um processo penal sem que você tenha conhecimento. E sabendo disso, o legislador trouxe no artigo 366 a suspensão do processo em caso de citação por edital.
Diz o artigo 366, se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, então, por exemplo, houve a citação por edital, passado o prazo do edital, o sujeito não compareceu e mais, não juntou procuração nos autos, então não tem procuração dele nos autos, né? A defesa, ele não nomeou nenhuma defesa, porque se nomeado, aí a defesa é intimado para informar o endereço do sujeito, para quê? Para que haja a citação dele. Não que o advogado é intimado para que ele cite o seu cliente. Não, não. O que acontece? Se eu fui citado por edital, eu constituo um advogado, o ideal é isso. Ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Então veja, de nada adianta eu informar endereço errado, eu dizer que eu sumi do mapa, fui morar em qualquer outro lugar, de forma que ninguém me encontre, sendo que o prazo prescricional vai estar suspenso. A suspensão do processo acarreta a suspensão do prazo prescricional. Sim, senão o simples fato de não encontrar o sujeito ou de não possuir rastro para que ele seja encontrado, acarretaria a prescrição de todos os casos penais, né? Então, nesse caso, o processo é suspenso, então os atos processuais não serão produzidos e, consequentemente, o curso do prazo prescricional. Porém, é possível que o juiz entenda que algumas provas mereçam ser produzidas porque elas são consideradas urgentes. Então, vamos supor que eu preciso ali fazer um laudo pericial. Eu preciso fazer um exame de corpo de delito na vítima. Provas que precisam daquela situação de urgência, que se forem produzidas em outro momento, elas perderão seu valor. Então, algumas provas não conseguem esperar a suspensão do processo. E o juiz, entendendo isso, claro, a pedido das partes, esse seria o ideal, né? Mas aqui a lei não deixa claro, mas o ideal é que a pedido das partes, ele pode mandar a produção dessas provas consideradas urgentes, para que não desnature essa prova, tá? E se for o caso, ele poderá decretar a prisão preventiva. Esse é o maior problema do artigo 366. Em especial, porque a lei anticrime, né, o pacote anticrime, que está em vigor desde o ano passado, ela instituiu que a prisão preventiva, ela deve ser a últimas ratios. Apenas quando a liberdade do sujeito colocar em risco o processo. Veja, se o sujeito nem foi encontrado, certo? O sujeito não foi encontrado. O processo está o quê? Suspenso. Teoricamente, o processo está suspenso. Conseguir decretar a prisão preventiva baseada em um processo suspenso é muito perigoso. É muito perigoso. Então, gente, tem muito doutrinador que vai dizer que essa última parte do artigo 366, depois da reforma do ano passado, no que tange a prisão preventiva, não mais subsiste. Até porque hoje as prisões preventivas não podem, desde o ano passado, serem decretadas de ofício. Elas só podem serem decretadas a pedido do órgão acusador. Sempre. Juiz não pode decretar de ofício. Foi o que a lei anticrime trouxe pra gente, tá? Então é impossível que, pelo simples fato do sujeito citado por edital não comparecer no processo, enfim,
o juiz decrete de ofício a prisão preventiva. Não pode. Então, cuidado quando vocês forem ler esse artigo 366. O artigo 366 tem que ser lido em conjunto com a reforma legislativa no que tange ao Instituto de Prisão Preventiva da Lei Anticrime. Tá? Então, observação. Essa parte deve ser lida considerando que não pode existir prisão preventiva de ofício. E a prisão preventiva, ela só pode ser decretada a pedido do Ministério Público quando a liberdade do sujeito ocasionar um risco para o processo. Além de todos os seus requisitos 312. Tá? Então, observação quanto a isso. Então, isso daqui seriam as espécies de citação, tá? Beleza, o acusado foi citado. Citado, ele tem o prazo de 10 dias a contar da citação. Não é a lógica da juntada nos autos do mandado de citação. Não é essa lógica no processo penal. No processo penal, os prazos são contados a partir da intimação, via de regra, tá? Agora, no que tange a resposta à acusação, o prazo é contado a partir do dia que o acusado recebe a citação. Tá? Então, se eu recebi hoje a minha citação, eu tenho 10 dias a partir de hoje para apresentar minha resposta à acusação. Nesses 10 dias, então, se eu não tenho advogado, eu tenho que correr atrás do advogado, né? Então, na resposta à acusação, o acusado poderá arguir preliminares, ou seja, a gente já conversou a respeito disso, mas vamos destacar de novo. Respeito de preliminares, por exemplo, eu tenho uma nulidade de uma interceptação telefônica que aconteceu em sede de inquérito, eu tenho uma nulidade da minha citação, de algumas das formas da citação, né? Eu tenho alguma questão de prescrição a ser arguída, né? Então, eu tenho preliminares processuais. Aquilo que não adentra ao mérito. Ou seja, não diz se eu fiz ou se eu não fiz. São preliminares. Como o próprio nome diz, vem antes do mérito. Preliminares e alegar tudo que interessa à sua defesa. Ou seja, é nitidamente a contraposição da minha acusação. Posso alegar tudo que interessa em minha defesa. Oferecer documentos e justificações, especificar provas e arrolar testemunhas. Ou seja, se na denúncia o Ministério Público pede a produção de prova, é nesse momento processual que eu vou pedir a produção de provas, tá? Então, eu vou pedir as testemunhas, eu vou pedir eventual perícia, eu vou pedir a juntada, enfim, de alguns documentos. É nesse momento que eu vou pedir a produção de prova, tá? Qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. A exceção será processada em apartado nos termos. Exemplo. Não é nossa matéria ainda, mas vocês vão ler esse dispositivo e vão ficar em dúvida. O que seria essa exceção? Por exemplo, eu tenho uma questão de suspeição e impedimento do juízo. Eu tenho uma questão de incompetência, né? Então, são exceções referentes ao próprio juízo, às vezes, né? Em que eu preciso ser processado em apartado. Então, embora eu possa alegar isso na minha resposta à acusação, para fins de organização processual, eles serão processados em apartados, em apenso, tá? Não apresentada a resposta no prazo legal ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-se vista dos autos por 10 dias. Veja, a resposta à acusação é uma peça importantíssima ao processo penal. É o primeiro momento que eu estou me manifestando nos autos. É o primeiro momento que eu estou produzindo a minha ampla defesa, o meu contraditório, daquela acusação feita. Ou seja, se eu não apresento, fui citado, e eu não apresento essa resposta, o que o juízo deve fazer? Nomear um defensor público ou um defensor dativo.
Porque sem isso, o processo não segue. O processo fica parado ali. Então, a resposta à acusação é uma peça obrigatória. Tá? Não posso deixar de oferecer e o processo seguir o seu curso normal. Não. É necessário que haja a nomeação de um defensor público ou um defensor dativo, caso eu não constitua um advogado para apresentar no prazo legal. Ok? Então, escoou-se os 10 dias, eu não apresentei, o Estado vai me defender, no sentido da instituição da Defensoria Pública, ou vai pagar depois um defensor dativo para que assim eu faça, tá? É lógico, gente, que em termos práticos, né, esse defensor público, esse defensor dativo, vão ficar muito restritos a aspectos técnicos. Até porque a resposta à acusação, em verdade, ela é uma peça técnica. Via de regra, o que a gente vai trazer? A gente vai trazer algumas questões referentes a nulidades, referente à competência, elementos que impedem que o processo tenha o seu curso normal. São vícios. A gente vai normalmente apresentar os vícios nesse momento, tá? Por que eu digo isso? Porque a análise a respeito se eu fiz ou se eu não fiz, vai ficar para a fase da instrução. Né? Se o acusado fez ou se não fez, ou como fez, isso fica para a fase da instrução, porque nesse momento processual, o que a gente tem? A gente tem a denúncia e só. Logo, a gente vai apenas versar o que disse a denúncia e com os elementos que ela trouxe. Por quê? Porque os elementos pré-processuais, ou seja, produzidos em fase anterior à ação penal, por exemplo, em inquérito, eles só têm valor se forem reproduzidos em juízo. E até esse momento, não houve essa reprodução ainda. Ou seja, não tem valor esses elementos se não forem reproduzidos. Entende? Logo, eu vou ficar mais restrita a elementos técnicos. Em especial, se a denúncia também preenche aqueles requisitos que a gente falou lá atrás. Se ela é apta, ou seja, se atende os elementos do artigo 41. Então, nesse momento, eu vou dizer ao juízo, embora ele tenha feito uma análise preliminar ali, dizer, opa, juiz, aqui você comeu bola. Não deveria ter recebido a denúncia porque ela não é apta. Veja, ela não descreve muito como os fatos aconteceram. Então, nesse momento, eu vou pedir a rejeição da denúncia porque ela não é apta. Porque ela não preencheu os elementos do artigo 41. Porque ela é genérica. Ela não descreveu pormenorizadamente como os fatos aconteceram. É nesse momento que eu vou puxar a orelha ali de quem recebeu aquela denúncia e dizer, aí, essa denúncia não deveria ter sido recebida. Se foi, portanto, agora merece ser rejeitada. Isso é possível, ok? Porque depois que o juiz analisar essa minha resposta, que depois que eu oferecer essa minha resposta, o juiz vai analisá-la. E aí ele decide se mantém o seu recebimento ou não, tá? Isso é possível de ser feito. Há uma discussão se isso não seria uma absolvição sumária, mas não, são institutos distintos, tá? A gente já chega lá. Enfim, então nesse momento eu vou dizer pro juiz, ei, né, não tem os elementos do artigo 41, ou não tem os pressupostos, as condições da ação. Por exemplo, ela está prescrita, os fatos estão prescritos. Ou, por exemplo, não tem justa causa. Dizia, opa, esses indícios apontados na denúncia, eles são muito fracos, não servem para subsidiar uma ação penal. Não servem para subsidiar pelo menos com indícios mínimos acima de uma dúvida razoável, aquele processo penal, tá? Porque a gente sabe que é necessário o quê? Justa causa.
Justa causa, indícios probatórios acerca da autoria e materialidade. Se isso nesse momento não existe, eu vou apontar e dizer isso ao juiz. Dizer não serve ainda, tá? Então, na resposta à acusação, a gente pode dizer que, oferecida a resposta à acusação, o juiz faz, né, a partir disso, uma segunda análise dessa denúncia. Vejam o que diz nos dispositivos legais. Artigo 396. Nos procedimentos ordinário sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, ou seja, se ele mesmo não vê que existe uma inépcia, por exemplo, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Esse é o artigo 396, que a gente já viu. Agora, 399. Recebida a denúncia ou queixa, ou seja, teoricamente já passei dessa fase, né, preliminar, então oferecida a denúncia, recebida aquele juízo de admissibilidade, o juiz designará dia e hora para audiência. Ei, pera lá! Esse juízo de admissibilidade, feito depois da denúncia, não designa audiência. Logo, existem duas leituras que a gente pode extrair. Uma é no sentido de que esse recebimento está remetendo a esse juízo preliminar que acontece após o oferecimento da denúncia, ou a um segundo juízo a respeito da denúncia, que acontece depois da resposta à acusação. Tá? Então, 399. Recebida a denúncia ou queixa, e aqui duas leituras que a gente pode fazer, se é logo após a denúncia ou logo após a resposta à acusação. O juiz designará dia e hora para audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público, e se for o caso, do querelante e do assistente. Gente, na prática, o que acontece? Oferecida a denúncia, o juiz faz um juízo de admissibilidade, se preenche aqueles requisitos para o oferecimento da denúncia. Se ele a recebe, manda a citação, apresenta-se a resposta à acusação e depois de apresentada a resposta à acusação, os autos são conclusos ao juízo para que ele, então, analise aqueles meus argumentos trazidos na minha resposta à acusação. E nada impede que ele, nesse momento, rejeite aquela denúncia. Logo, não é errado dizer que é possível que o juiz, tendo recebida a denúncia em um primeiro momento, a rejeite posteriormente após a minha resposta à acusação. Por quê? Porque quando ele recebeu a denúncia, não existia contraditório ainda. Eu não tinha me manifestado. Então, ele apenas apontou, o raciocínio dele apenas foi apontado de acordo com a denúncia. Não é errado dizer que ele foi convencido, após o contraditório, de que aquela denúncia, ela não é apta, ou não tem justa causa, ou faltou algum pressuposto processual. Porque foi ali que eu recebi o contraditório. Então, não é impossível que ele rejeite a denúncia depois de já tê-la recebido, tá? Então, embora pareça meio contraditório o artigo 396 e 399, a gente consegue entender que houve uma falha digamos assim, de escrita do legislador, né? Ele falhou aqui com a escrita. Ele poderia ter deixado muito mais claro esses dois dispositivos, tá? Beleza, gente? Então, recapitulando. Oferecimento da denúncia,
Análise preliminar, ou seja, juízo de admissibilidade. Citação. Resposta à acusação. Os autos são conclusos novamente para que ele analise aquela minha resposta à acusação, podendo, nesse momento, também rejeitar. Mas não só rejeitar. Ele pode fazer mais do que isso. Ele pode, nesse momento, após a minha resposta à acusação, absolver sumariamente o acusado ou acusada. Só que isso vai ficar para aula que vem. Beleza? Beijo, gente. Até!